Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor Deus por mais esta preciosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui agora, retornando o capítulo número 3 da disciplina Eclesiologia. Vamos caminhar junto até o final desta aula e eu conto com você e com a sua oração. Amado Deus, eterno Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eterno Deus, mais uma vez rogamos a Ti, a Tua bênção, a iluminação, a direção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles, de perto e de longe, que farão parte, ou que fazem parte deste curso, deste ensino, desta ministração. Vem estar conosco mais uma vez, é a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós convidamos a todos vocês para que, sendo possível, façamos inicialmente a leitura bíblica da Palavra de Deus, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 13, que nos diz a palavra do Senhor. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Queridos, com a leitura deste fragmento da Sagrada Escritura, nós damos aqui aberta esta nossa terceira aula da disciplina Eclesiologia, doutrina da Igreja. Antes, porém, queremos ser gratos mais uma vez ao Senhor Deus pela vida de cada um de vocês, que de forma comprometida e insistente estão com certeza também sendo abençoados quando estão focados neste curso de aperfeiçoamento para o serviço cristão. Louvamos a Deus pela vida do nosso nobre e muito digno servo de Deus, pastor Nelson Lutemberg, que é o presidente desta convenção, assim como de toda a mesa diretora e todos os convencionais nesse nosso abençoado estado de Rondônia. Louvo a Deus pela vida de pastor Roberto Alves Vajão, o meu pastor que nos preside aqui na Igreja Assembleia de Deus em Cacoal. Meus amados, iniciando a nossa aula, penso ser importante tentar explicar, já neste início, que não foi ou não é do nosso propósito como um ministrante ou como um professor dessa disciplina, trabalhar essa disciplina num aspecto de maior relevância na sua parte teórica,
mas entender que o curso ele tem um foco para os ministros, para os obreiros, para os crentes, para os assembleanos aqui no estado de Rondônia. É claro, abençoando as demais pessoas que se interessam e creem também na palavra do Senhor. Portanto, nós pontuaremos aqueles pontos que têm uma relação bem maior com a nossa igreja no estado e que, de preferência, nos impulsiona para o serviço cristão, no que se refere à prática e o exercício do serviço relacionado à igreja, eclesiologia, a nossa disciplina. Inicialmente, nós temos aí no slide, você pode acompanhar, a organização denominacional das Assembleias de Deus. Nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que dentre as suas competências e atividades que estão dispostas no seu estatuto, eu destaquei uma das principais: zelar pela observância e manutenção da unidade doutrinária. Então, dentre as atividades que é de competência e responsabilidade da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, a CGADB, nós temos que o zelo pela observação, o cuidado e a manutenção de todo o bojo, ou a composição doutrinária, tem sido um trabalho árduo e efetivamente realizado pela nossa CGADB, e louvamos a Deus por isso. Quem são os associados ou os membros que compõem a CGADB? São exatamente os ministros do Evangelho. Aqui, pastores e evangelistas de todo o Brasil, que estão primeiramente vinculados a uma igreja local, depois vinculados à sua convenção estadual e esta, por sua vez, vinculada ou registrada, cadastrada na CGADB. O nosso pedido é que você continue orando pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Também nós temos a Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Assembleias de Deus no estado de Rondônia. Agora já estamos falando da nossa CEMADERON, uma instituição sem fins lucrativos, como é o caso da CGADB também. A nossa CEMADERON, para quem não sabe, tem um registro de número 8 na CGADB, talvez seja uma informação nova para você e penso ser importante, dizendo que um dos pontos que eu destaco aqui, que está também disposto no estatuto da nossa CEMADERON, é promover o intercâmbio e o crescimento das igrejas vinculadas. Então, as nossas igrejas, Assembleias de Deus no estado de Rondônia, são igrejas vinculadas estatutariamente e, com isso, elas foram e são certificadas pela própria convenção. Esse intercâmbio é muito saudável, é um elo moderador, como acabei de ler aqui em Atos, capítulo 15, que tem como epígrafe na Bíblia Sagrada aqui a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. A convenção CEMADERON é formada pelos pastores e evangelistas inscritos e devidamente em situação regular aqui no estado de Rondônia. Os ministros e pastores que foram ordenados, aprovados e estão em pleno exercício das suas atividades ministeriais. O nosso pedido é que, ao conhecer estas duas instituições nesse início de aula, você ore a Deus, para que Deus continue dando graça, força e sabedoria, para que estes homens, escolhidos por Deus e aprovados em Assembleia Geral, pelos pastores e ministros e evangelistas, os ministros que compõem essas entidades, possam continuar sempre obedecendo, submissos, entendendo, colaborando, ajudando, para que o nome de Deus continue sendo glorificado. A Convenção Geral da Assembleia de Deus não é uma igreja, como a CEMADERON também não é uma igreja. As naturezas são distintas, pois são associações. As igrejas são organizações religiosas, isso no aspecto legal, no aspecto jurídico. No entanto, foram criadas, instituídas, para que fosse este braço
de elo, de intercâmbio, de crescimento, de força, de comunhão, de estudo bíblico, de congressos, de escola bíblica de obreiros, toda essa atividade que faz com que os obreiros que estão na frente, na direção das igrejas, sejam homens que tenham comunhão, tenham um crescimento ministerial e tenham ali a graça de Deus para cumprir com o comprometimento que fizeram no momento da ordenação, acreditando na sua chamada, na vocação e naquilo que Deus tem dado para cada um destes obreiros. Avançando um pouco mais, meus amados, nós temos, está aí no slide seu, e aí na página 48 você vai encontrar a forma de governo da igreja. Primeiramente, precisamos dizer que a forma de governo da igreja é bíblico. É bíblico. E define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço de culto. Bem, se o culto é um culto doméstico na sua casa, quem exerce autoridade é quem está liderando a família. Mas no que tange a forma de governo da igreja, quem exerce a autoridade à luz da Bíblia Sagrada, no que tange o serviço de culto coletivo, as questões doutrinárias e administrativas, é exatamente o que está no próximo slide. Nas Assembleias de Deus, esse governo é de competência ao corpo de obreiros, que na nossa estrutura Assembleia de Deus constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. É este corpo de obreiros que, biblicamente, tem a competência para governar a igreja de Deus. É o que está escrito ali em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que o Senhor deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, mestres, para o crescimento da igreja, para a administração da igreja. Nós temos ainda que o governo e as decisões da igreja, na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, é importante destacar, eu penso, e eu posso ler para você, o que um articulista chamado Luciano Subirá, em edição de um material seu, intitulado Quem Governa a Igreja, diz o seguinte: algumas igrejas centralizam tudo numa só pessoa, o pastor, enquanto outras dão autoridade a um grupo eleito pelos membros que os representam e decidem tudo, cabendo ao líder acatar suas decisões desse grupo. Um deles julga que o governo não deve estar sobre um só homem, o pastor, e sim com um grupo que fiscalize e cobre o líder. O outro grupo, por sua vez, nega qualquer prestação de contas e permite ao líder fazer o que quiser e como quiser. Por um lado, entendemos que ninguém deve governar sozinho, sem prestação de contas. E, por outro lado, que nenhum grupo, por melhor que sejam as suas boas intenções, deve tentar assumir a posição de autoridade que Deus concedeu ao governo espiritual da igreja, ao pastor. Assim sendo, nós temos que vai existir momentos em que é necessário uma voz maior para algumas decisões. E esta voz maior, nas Assembleias de Deus no Brasil, nós entendemos que é a figura do pastor. Mas qual pastor? Está escrito ali, no seu slide. A forma correta de governo bíblico, humanamente falando, em uma última análise, não dá tempo para expandir esse assunto, mas no seu livro, se você ler com bastante cuidado, página 48, 49, 50, você vai encontrar informações riquíssimas que vão clarear o seu entendimento sobre isso, do ponto de vista bíblico, inclusive. Mas nós temos ali que, desta forma, existe o pastor na igreja, que é o auxiliar. E há o pastor da igreja, que é o presidente. E essa distinção, ela é saudável, tanto para o pastor presidente, como para o pastor auxiliar, para todo o ministério, o presbitério, para os membros e congregados. Porque há pastores na igreja, mas são pastores auxiliares. E nesse sentido,
nós entendemos que, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 14, diz que na multidão dos conselheiros há segurança. O rei, na Bíblia registra, em média eles tinham 7 conselheiros. Então é bom que o pastor, ainda que seja a voz como aquela que está ali, a qual a Bíblia se refere no livro do Apocalipse, ao anjo da igreja, que esteja rodeado ou cercado destes homens, que são pastores, não da igreja, mas pastores na igreja, para auxiliar o pastor presidente. Assim, meus amados, nós temos que as tomadas de decisões na Igreja Assembleia de Deus são tomadas com 3 formas de governo de modo intercambial. O que seria isso? Vamos lá? Primeiramente, nós temos a tomada de decisões da forma episcopal. Quais são essas decisões? São as decisões que são tomadas pelo pastor presidente. E isso está, na maioria das vezes, no estatuto da igreja. Também nós temos as decisões de cunho ou de forma de governo presbiterial. São as decididas de forma colegiada, por parte do presbitério, ou do ministério, ou da diretoria da igreja. Por exemplo, na nossa convenção Semar de Aron, foi criado e formado o Colégio de Presidentes. São decisões de competência do Colégio de Presidentes. Por exemplo, aprovar ou reprovar a indicação do nome para pastor presidente. Isso é uma decisão presbiterial, colegiada. E isso é importante. Perceba como o governo da Igreja Assembleia de Deus tem respaldo bíblico em todos os aspectos. Não será possível fazer citações bíblicas, mas você vai encontrar com facilidade referências com abundância, que temos ali a episcopal, por exemplo, quando Tiago, acabei de ler agora, Atos 15, ele disse julgo, ele não disse julgamos, ele disse julgo, é a decisão dele. Ele tomou uma palavra de linha de frente ali, na condição, ou se apresentando na sua fala, na sua decisão, na característica de um presidente. Temos ainda a forma de governo congregacional, que são as decisões tomadas pela Assembleia Geral, ou seja, por todos os membros da igreja, ou pelo menos pela maioria dos membros da igreja, as decisões são tomadas. E isso está disposto no estatuto da nossa igreja. Então, observe que a Igreja Assembleia de Deus ela é muito salutar e consegue separar e colocar as coisas no seu devido lugar, e penso que isso tem sido um fator de bênção para a igreja, quando se entende o ministério, o pastor auxiliar, que tem decisões que é do presidente. E tem decisões que o presidente entende que não dá para ele tomar sozinho. É necessário estar com o presbitério, com o ministério, com os pastores, com os obreiros auxiliares. E outras que têm necessidade de ser levado para uma Assembleia Geral. E quando isso acontece, irmãos, isso é muito bom, porque a igreja caminha no rumo certo e a bênção de Deus vai promovendo o crescimento, a comunhão e a unidade, o fortalecimento da igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, que nós precisamos continuar assim, porque nós sabemos que tem igrejas que não trabalham assim, amém, é o jeito deles trabalhar, mas o nosso, Igreja Assembleia de Deus, é dessa forma que trabalha e dá certo. Sempre primando, sobretudo, pela Bíblia. Nós temos um estatuto. Irmão, se a igreja não tivesse estatuto, a igreja de Jesus Cristo, ela consegue viver sem o estatuto, porque ela vive pela Bíblia. Se nós não tivermos nenhum material, com todo respeito, é muito bom e agradável e cresce bastante a escola dominical. Mas a igreja tendo a Bíblia, a escola dominical existe. A igreja continuará existindo, vencendo e vivendo. Sempre nós teremos a Bíblia, que estará acima do estatuto. Sempre. Isso é importante entender. Então, quando nós tivermos um assunto para resolver na igreja, antes de procurar o estatuto, procuremos a Bíblia. E eu penso que se esse sentimento harmoniza-se com o nosso, nós louvamos a Deus por isso. Superado esse ponto, nós vamos agora, queridos, para a igreja e o Estado. E eu vou correr um pouquinho, tá? A igreja e o Estado. Romanos, capítulo 13, versículo 1, já deixa claro para nós que as autoridades constituídas, e nesse momento de democracia,
nós temos uma direção como crentes e servos de Deus, de um governo teocrático, que é a palavra de Deus. Mas também temos oportunidades de estar dentro de um governo democrático. E é interessante esta observação, porque ali em Romanos capítulo 13, versículo 1, vai deixar claro para mim e para você que se elimina qualquer possibilidade de a igreja desconsiderar as autoridades. Agora, o que nós precisamos se esforçar, entender e fazer um esforço sábio, inteligente, equilibrado, temperado e moderado, é em relação à constituição destas autoridades. Quando a Bíblia fala de constituição, fala ali do cargo que é exercido, e não exatamente da pessoa. A pessoa, nós temos, pela Constituição, uma oportunidade de colocar a pessoa certa, ou pelo menos a que mais se aproxima daquilo que está escrito na palavra de Deus. Caminhando um pouco mais à frente, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e seus membros são ensinados, pois nós reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e nós ensinamos a nossa submissão a elas. Porém, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. Isso é salutar, importante, deve ser algo que não pode, em momento algum, ser descuidado pelos crentes, pelos servos de Deus, pelo povo de Deus. Fechando esse ponto, a igreja e o Estado, nós temos que, quando Pedro estava ali perante o Sinédrio, Atos capítulo 5, o médico amado Lucas registra, então, a fala de apóstolo Pedro, dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi quando chegou o momento em que os servos de Deus precisavam tomar uma decisão. E esta decisão, ela ia acatar um governo e deixar outro quieto. Ia receber uma autoridade e ia desprezar a outra. Aí Pedro falou, não, nesse caso, nós já temos a nossa escolha. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto depender de nós, Paulo escreve nos Romanos, diz, tende paz com todos. E assim a igreja se comporta, e assim é o comportamento, e será o comportamento da igreja. A igreja, ela é harmônica, traz paz, colabora para tudo aquilo que é bom, especialmente para a glória do nome do Senhor, para as famílias e para a formação de cidadãos dos céus e também cidadãos da terra. Nós temos aqui o culto e a liturgia das Assembleias de Deus. Alguns destes pontos já foram abordados nas práticas assembleianas, que foi ministrado pelo pastor Sadraque, e foi de grande crescimento e resultado positivo para todos nós. Eu, pelo menos, fui bastante abençoado. Mas eu preciso pontuar alguma coisa, porque está também aqui dentro do nosso material. Nós temos aí o culto e a liturgia da Assembleia de Deus. Tem nesse slide algumas informações importantes. O culto e a liturgia nas Assembleias de Deus. Culto é o ato de adoração a Deus. E na Assembleia de Deus, o culto de adoração a Deus, ele é marcado pela simplicidade. Simplicidade, querido. Sempre foi a marca do culto a Deus. Pela simplicidade e pela manifestação do Espírito Santo. Crentes falando glória a Deus, aleluias, línguas estranhas, o Senhor dando dom de interpretação e alguém interpretando o que alguém fala em línguas estranhas, dom de profecias e aquela bênção que nós sabemos e vivemos ela. Tá? Tudo isso por meio de uma liturgia flexível e moderada. Vou repetir, uma liturgia flexível e moderada. Assim nós temos que culto, nós seguimos um modelo bíblico de adoração no culto cristão. Está faltando um O ali, me perdoe, erro do digitador. Sem nenhuma representação visual, prestamos nossa adoração e louvor em termos espirituais e imateriais, ou seja, sem uso de imagem, de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Nós temos ainda o culto,
que sua definição etimológica é a mais elevada homenagem que se presta a uma divindade, e isto é adoração a Deus. Por isso, irmãos, culto é prestar homenagem. Na etimologia da palavra é divindade. Então, quando a gente presta uma homenagem a um homem, a um ser humano, nós precisamos ter um certo cuidado. Muito cuidado, e todo cuidado é muito pouco. Porque a Bíblia diz, honra a quem honra. Dai a Deus o que é de Deus. E a César, que representa ali o governo, o homem, e ao homem o que é do homem. Mas para nós facilitarmos e fecharmos este ponto, o culto e a liturgia da Assembleia de Deus, nós temos a liturgia aí, eu acho que interessante, para nós não confundirmos quem sabe isso. Quem já sabe, parabéns, eu penso que você está farto e isso é bom. Mas alguns ainda não sabem. Então, nós temos aí que liturgia é a forma pela qual a adoração é conduzida. Então, louvar, adorar, cantar, glorificar a Deus, orar, ministrar, ensinar, isso tudo faz parte da adoração. E a liturgia é a forma pela qual esta adoração é conduzida a Deus. E esta liturgia, ela precisa ser sem ritual, sem engessamento, que não dá liberdade para o Espírito Santo, mas também precisa ser conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, devem ser com ordem e com decência e com toda liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar no culto, já que o culto é a Deus. Penso que ficou claro a diferença para nós entre culto e liturgia. Tá? Culto, então, é o ato que nós manifestamos a adoração. E a liturgia é a forma pela qual esta adoração é conduzida a Deus. Elementos essenciais do culto. Nós temos o louvor, amados. O louvor é uma oferta de sacrifício a Deus e não aos homens. E, para ser bastante prático, eu diria aqui o que está escrito em Hebreus, eu vou até lá, capítulo 13, versículo 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, ou seja, por Jesus Cristo, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o Senhor Deus. Se nós formos para o livro, nós vamos ter informações riquíssimas, amados, riquíssimas. Mas eu vou abrir a Bíblia ainda em Salmos de número 22, Salmos 22, versículo de número 3. Certa feita eu ministrava sobre este assunto e alguém se apresentou, porque nós falamos a respeito do louvor a Deus, do louvor sagrado, ou do hino, da música, do cântico sagrado. E alguém disse lá, mas pastor, Deus não habita nos meus louvores? Está escrito na Bíblia. E eu fui e li o versículo e li o seguinte: porém tu és santo, o que habita entre os louvores. Só que o versículo fala mais um pouco, de Israel. Se você olhar os louvores de Israel, eles tinham o conteúdo fortíssimo que realmente exaltava a Deus. Pois o conteúdo dos louvores de Israel são os salmos, ou eram os salmos. Estas composições, inspirações dadas pelo Espírito Santo. Eles cantavam no ritmo e na melodia em que o Espírito Santo deu para o compositor. Hoje é um pouco diferente. Um servo de Deus, uma serva de Deus recebeu uma inspiração do hino tão lindo da harpa cristã. Aquela foi a inspiração que o Espírito Santo deu. Mas aí chega outra pessoa e modifica aquela inspiração e tira dali a melodia e tira dali o ritmo. Aqueles que o próprio Espírito Santo deu para o compositor. Bem,
tem assuntos extraordinários, como, por exemplo, o ouvido humano pode suportar sem prejuízo auditivo as seguintes taxas, isso é científico: 111 decibéis aguenta quase 4 minutos, a 120 decibéis os ouvidos humanos aguentam 28 segundos, a 129 decibéis 4 segundos, e acima de 138 decibéis o ouvido suportaria menos da metade de 1 segundo. Eu penso que não... Meus queridos, tem coisa extraordinária aqui. Leia aí a sua apostila que você vai encontrar. Por exemplo, Salmos, Hinos e Cantos Espirituais, do pastor Ciro Chances, publicado no material seu pela CPAD, vai estar fazendo essa diferenciação. O que nós precisamos entender a respeito do louvor é o seguinte: ele deve ser submetido à palavra de Deus, especialmente eu coloco aqui Filipenses 4:8. Este louvor a Deus é verdadeiro? Este louvor é honesto? Este louvor é justo? Este louvor a Deus é puro? Este louvor é amável? Este louvor é de boa fama? Este louvor, há nele alguma virtude, algum louvor a Deus? Este louvor, ele se harmoniza com a pessoa bendita de Deus? Se harmoniza com a sua santidade, com seus atributos? Tem isso? Então a gente pode entender que é um louvor à luz da Bíblia. Não tendo, aí nós vamos cair naquelas coisinhas que aparecem por aí, né? Forró gospel, e pop gospel, funk gospel, e essas coisas aradas que estão aparecendo, mas nós, na Assembleia de Deus, continuamos guardando a palavra de Deus. Amados, eu vou correr mais um pouco. A leitura bíblica, nós temos Neemias, amados. Neemias, capítulo 8, versículo 4 e 5, vai dizer que o povo ficou em pé no momento da leitura da palavra. E isso foi desde da alva do dia até meio-dia, salvo o melhor juízo. Fez um púlpito específico para esse fim, um púlpito de madeira, e fez a leitura da palavra de Deus, e o povo estava ali. Após a leitura, o povo chorou, e adorou, e agradeceu a Deus pela palavra. Nós, na Assembleia de Deus, temos, dentro da liturgia do nosso culto, do culto a Deus, melhor dizendo, a leitura bíblica, que é algo saudável. E essa leitura, ela precisa se harmonizar com o momento do culto a Deus. Leitura com cuidado, compassiva, fazendo como Neemias, com que lendo o povo compreendesse a leitura, observando os pontos e as vírgulas, uma leitura vinculada, uma leitura focada para o culto daquele dia, daquela noite ao Senhor Deus. Nós temos a oração. A oração, meus queridos, é uma característica dos cultos pentecostais. Eu me lembro quando aceitei Jesus, eu não nasci num lar evangélico, não tenho esta procedência. Por bondade de Deus, chegamos ao ministério e o Senhor nos abençoou. Me recordo que com 17 anos, quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica Assembleia de Deus, que foi na igreja Assembleia de Deus, cheguei no início do culto, os crentes estavam orando. E eu nunca tinha feito oração. Foi a primeira vez que eu dobrei meus joelhos e orei. Mas eu orei porque a igreja estava de joelho. Então, a igreja de joelho me convidou e me impulsionou a fazer uma oração. E isso é marca da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. Nossos cultos têm oração. Contribuição, dízimos e ofertas. Meus amados, eu teria alguma coisa aqui para nós. E o tempo já está caminhando. Mas na apostila, ou melhor dizendo, no livro, no nosso material, na nossa disciplina, você vai encontrar muita coisa boa que nós escrevemos ali com bastante cuidado, tá? A relação do dízimo, por exemplo, com os atributos de Deus. Nós verificamos o ato de dizimar com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus. Você vai encontrar isso no seu livro. E temos também as ofertas, que é um costume bíblico nosso. Nós temos o item 5, pregação e ensino. Hebreus 4:12 fala a respeito da palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós recebemos a doutrina, a advertência e ânimo para continuar vencendo. E é pela palavra que o Senhor Deus decidiu e escolheu abençoar o povo. O Senhor pode curar alguém individualmente, ou mesmo como os 10 leprosos, curar 10 de uma vez só. O Senhor pode operar maravilhas nos nossos cultos, nos cultos que prestamos ao Senhor Deus. Porém, é pela palavra, e por isso mesmo a palavra tem uma prioridade. Ela tem um tempo que deve ser reservado para ela. Qualquer culto, em regra geral, que fazemos ao Senhor Deus, no culto coletivo,
em que se tem 30, 40 minutos de louvor, ainda que seja louvor para Deus, e reduz a ministração, isso não é inteligente, não é bom e não tem um apoio bíblico. Por quê, pastor? Porque Deus decidiu que é pela palavra que a fé chega, é pela palavra que o crente aprende a dizimar, é pela palavra que há o perdão dos irmãos quando tem alguns desajustes, é pela palavra que tudo se resolve. É no púlpito, pela ministração da palavra, que os problemas da igreja são resolvidos, e foi Deus que decidiu dessa forma. Portanto, que Deus nos dê graça para que haja ministração de ensino bíblico doutrinário, mas dentro de uma hermenêutica profunda, meus queridos, uma ministração profunda, que se percebe, que se sinta que houve uma dedicação, um aprofundamento, e não aquela coisa muito rasa, para que sejamos firmes e sólidos na palavra, com base nas doutrinas bíblicas cristãs. E a palavra de Deus, nós temos nela o ensino bíblico, nós temos nela advertência e ânimo. Palavras que só têm advertência, só advertência, advertência, não sei, mas parece que não está completa, porque a palavra de Deus ela é completa. E para completar o homem no seu espírito, na sua alma e inclusive no seu corpo. Palavras que só tem ânimo, 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 vai dar certo, e você vai passar por cima das ondas, vai dar tudo certo. E não adverte, também é preocupante. A palavra de Deus é perfeita. Que nós possamos focá-la. Nós que fomos convocados, chamados pelo Senhor para ministrar, que o Senhor nos dê graça de ser cooperador dele nesse tão grande ministério que é o ministério do ensino e da pregação da palavra do Senhor. Nós temos o apelo, e eu coloquei esse ponto aí para fazer uma analogia, uma comparação. No aspecto jurídico, de forma geral, a apelação é um recurso contra a sentença judicial de condenação. A pessoa foi condenada e ela tem um recurso jurídico chamado apelação. E eu já fiz isso, eu acho que você também. Nós esquecemos, mas é um costume muito maravilhoso e bíblico até, da nossa igreja, Assembleia de Deus, de fazer o apelo. O apelo é fazer com que a pessoa receba um recurso de uma oportunidade para que, crendo em Jesus, pois a Bíblia diz, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Marcos 16:16. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus, quando nós ministramos, nós precisamos fazer o apelo para ela sair de uma condição de condenação para a condição de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Caminhando um pouco a mais, nós temos, encerrando já esta aula, meus amados, é coisa extraordinária e gloriosa este material. E eu diria para você que se eu tivesse, assim, como eu diria, um tempo bem extenso, eu faria, assim, aquilo que fosse possível, que não é possível fazer dentro desse tempo. Não é possível. Nós estamos em um curso, mas a aula, ela tem, por necessidade, ter isso, e deve ser assim. Mas o meu desejo é que você leia o seu material, que você estude, pois com certeza você será grandemente abençoado. Nós temos aí, amados, uns pontos interessantíssimos. A consagração ao santo ministério. E a consagração ao santo ministério, nós temos aí os artigos 64 e 65 do regimento interno, que vai estar na página 70 do seu livro. Página 70 vai falar alguma coisa. No artigo 64, vai falar da necessidade formal, ou seja, aquela parte de documentos que é necessário. E ali vai constar, por exemplo, para ser um evangelista ou um pastor ordenado na Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia, é necessário ele ter certidão negativa do Serasa, certidão negativa do SPC, certidão negativa do cartório de título de protesto, certidão negativa de ação civil e criminal, e nós sabemos, nós temos uma comissão que analisa rigorosamente essa documentação. Atestado de sanidade mental, para ver se ele tem condições de estar em conversação, em relacionamento, e estar com o juízo regular e em dias. Declaração da esposa, porque a Bíblia diz que é uma só carne, ela precisa
dar este aceite, ela precisa concordar e atestar que ele tem realmente esta chamada e ele dá estes sinais dentro do seu lar, da sua casa. Fotocópia de documento, comprovante de escolaridade e de curso teológico. Também precisa ter 2 fotos atualizadas, mostrando que ele é ele, para constar na sua credencial. O artigo 65 do Regimento Interno trata de algumas coisas peculiares que é focado pela Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Quais sejam? A chamada divina reconhecida. Eu sou chamado pelo Senhor, amém, graças a Deus. Mas isso é reconhecido pelo pastor, pelo ministério, pela igreja? Precisa ser reconhecida essa chamada. Depois, a vocação ministerial. Amados, o que é vocação? Vocação é aquele desejo, é aquela aptidão, é aquela identificação, é aquela capacitação para exercer aquele ministério. Por exemplo, você conhece alguém que tem habilitação? Dada pelo Detran aqui no nosso estado? Mas se não tem coragem de viajar com essa pessoa, entrar nesse carro para sair, partir daqui para São Paulo. Tem habilitação, mas talvez esteja lhe faltando a vocação. Vocação é mais ou menos isso aí para a nossa compreensão. Isso se dá muito no mundo, na esfera do mundo profissional. A experiência ministerial aprovada na igreja local, a igreja local é a primeira, onde tem o convívio do obreiro ali para isso. A conduta ilibada, ter no mínimo a idade de 25 anos para evangelista e 30 anos para pastor. Lá em Números capítulo 8, versículos 24 e 26, fala, por exemplo, que só poderia exercer o ministério de levita. Eu vou ler aqui rapidinho para você, e já estou encerrando. Levita, capítulo 8 de Números, diz o seguinte: este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Servirão, preste atenção no versículo 25, nesse ministério. Versículo 26, olha o que diz: porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação. Ele exerceu 25 anos de ministério. Esta oração aqui está cheia, esta orientação bíblica está cheia de princípios. E o fato não está na idade e nem no tempo de ministério. O fato está na condição de servir no ministério. Além disso, aqui diz que, porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação. Ele entrou com 25 anos após o serviço no ministério como levita, serviço na congregação, ele necessariamente tem que encerrar o seu serviço de levita. Mas quando ele termina esses 25 anos de prestação de serviço, ele não fica parado. Diz o versículo 26, porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, ou seja, ele traz aquela carga de experiência e vai agora orientar os mais novos que estão chegando com 25 anos de idade e que estão ingressando no serviço de levita, no ministério. De repente ele está percebendo que ele não falou daquela forma, não fez daquele jeito, não colocou aquilo ali na tenda da congregação, e ele fala: não, meu filho, não é desse jeito, é dessa forma. E Deus honra tudo isso, mesmo após saindo da linha de frente do trabalho, tem uma substância, algo consistente ministerial para ser passado para os demais. Meus amados, nós chegamos ao final desta aula. Eu vou apenas memorizar ou rememorizar e lembrar, porque eu penso ser oportuno. Quando nós somos indicados, pela graça de Deus, aprovado, e temos aquele dia glorioso da ordenação para evangelista e para pastor, é lido um comprometimento onde no final há uma declaração do presidente da nossa convenção. Mas o comprometimento, eu vou ler ele porque eu ando com o meu dentro da minha Bíblia. Eu ando com ele para ver se eu estou de acordo com a Bíblia e fazendo aquilo que eu comprometi perante todos os ministros e perante a igreja do Senhor. Está escrito assim um comprometimento: eu prometo, com a graça de Deus, neste dia memorável, eu prometo, solenemente perante Deus, perante minha família, perante a igreja aqui presente e perante as autoridades eclesiásticas constituídas, que recebo a unção ministerial e a imposição de mãos dos ministros para tornar-me ministro de Cristo.
e embaixador do seu reino neste mundo. Eu prometo que tudo farei para honrar esse momento, sendo fiel à sua palavra. Eu prometo dar prioridade máxima das minhas energias no exercício do ministério cristão, servindo a igreja sem desprezar a família. Eu prometo exercer a justiça sem esquecer a misericórdia. Eu prometo cumprir e fazer cumprir os requisitos da palavra de Deus, todos aqueles que implicam em justiça, verdade e amor. Eu prometo, finalmente, respeitar a lei do meu país e ser fiel até a volta de Jesus, assim prometo. Queridos, com este comprometimento, eu encerro a ministração dessa aula e o meu desejo é que nós sejamos grandemente abençoados com a graça de Deus e a direção e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém.